Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai dar sequência então aquele vídeo anterior, né? O último vídeo que foi lançado, infelizmente não pôde ser concluído num vídeo só, então hoje a gente vai dar sequência. E hoje também, pessoal, quero ver se eu mostro para vocês o funcionamento na prática, né, daquela plaquinha, ou seja, da barra de LEDs. Então, mas de antemão quero agradecer aqui todos os meus inscritos, né? Pessoal que vem acompanhando a gente aí. É para mim uma grande honra saber que estou falando para mais de 2.000 pessoas. Então isso aí para mim é motivo de grande honra. Meu muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando a gente aí. Você também que não é inscrito, mas vem acompanhando a gente mesmo assim, né? E Deus que abençoe todos vocês aí. Deus abençoe muito a família de vocês, que espero que estejam todos com saúde. Mas então é isso, pessoal. Vamos então dar continuidade então na explicação daquele programinha da barra de LEDs, né? Para que assim, logo em seguida, a gente pode estar mostrando então o funcionamento na prática daquela barra de LEDs. Vocês vão ver como é que fica bastante interessante as indicações via LEDs da carga que está sendo submetida na tupia. Bom pessoal, então é isso, estamos aqui agora com o MicroPascal já aberto, né? Então vamos dar continuidade então nas explicações desse pequeno programinha aqui que foi iniciado na aula passada, né? E vamos falar hoje que terminar aqui da explicação de como é que ele funciona. Então pessoal, como vocês lembram, na aula passada a gente falou aqui sobre os registradores, né, que as configurações, o porquê que eu configurei, né, dessa forma. Então creio que não há necessidade de eu estar falando sobre isso aqui nesta aula. Então vamos falar aqui o que acontece aqui agora na parte realmente que fica o loop aqui, né? Então o loop não preciso enfatizar muito, que já foi falado em aulas anteriores sobre o que é o loop, né? Então o loop ele fica repetindo, né? Repetindo o tempo todo. Então pessoal, esse programinha aqui ele está configurado para trabalhar na frequência de 4 MHz, né? E eu configurei aqui os fios e bits aqui, né? De forma que não há necessidade de estar colocando oscilador externo, né? Eu estou usando aqui o oscilador interno do microprocessador. Como vocês veem aqui, está configurado como 4 MHz, né? Aqui no pino de reset, como esse pino ele pode servir como entrada, eu estou usando esse pino justamente como a entrada do sinal, né? Então, porque o integrado é um integrado bem limitado em termos de pino, então eu desabilitei, né, o reset dele, o reset externo, e deixei ele auto-resetando, ou seja, reset interno, para que assim eu pudesse estar utilizando esse pino de reset como entrada. Mas então é isso, esses seus fios e bits aqui não importa, não vou estar explicando aqui com detalhes, porque isso é em aulas futuras, né? Mas então é isso aí pessoal, agora vamos começar aqui falando. Então eu andei dando as modificações aqui no nome das variáveis para ficar mais claro para vocês, porque como vocês veem, lembra no vídeo anterior tava ao contrário aqui. Então aqui, como vocês veem, RA3, né? RA3 é justamente aonde eu vou estar injetando o sinal, que é justamente uma espécie de PWM, né? Que é o que vai estar controlando ali a intensidade da energia que vai ou não, para poder estar estabilizando assim a velocidade da tupia. Então pessoal, nesse RA3 aqui vai entrar um sinal retangular, né, que como já disse, é uma espécie de PWM, ou seja, quando jogar carga na tupia, esse PWM, ou seja, o duty cycle dele vai aumentar, fazendo com que a tupia seja alimentada com mais tensão, para que assim ela possa então estar estabilizando. Então o que acontece? Imagina que a gente ligou o sistema, né? E o que acontece? E imagina no momento que ligou aqui, ou seja, o RA3 vai estar em nível alto, né? Então, como ele vai estar em nível alto, então ele não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, ó, nessa parte de baixo aqui. Então, o que acontece? Entrando aqui nesse código aqui, ó, ele vai estar incrementando, então, TNA significa total nível alto, né? Então, TNA atribui TNA mais 1, então ele vai estar incrementando. Porém, quando a gente inicia, né, o programa, ou liga o sistema, vamos imaginar que esse sync aqui, que é de sincronismo, nota que eu só declarei essa variável aqui em cima, só que eu não inicializei ela. Então ela pode estar com 1
ou com 0. Nota também que ela é do tipo bit, né, que ela só pode armazenar um único bit. Então ou ela está em 1 ou está em 0. Então suponhamos que quando a gente liga o sistema, ela esteja então em 1, né, essa variável. Vamos imaginar que ela esteja em 1. Aí o que acontece? E vamos imaginar que no momento que ligou o nível lá no pino RA3, né, ele esteja em nível alto. Então o que acontece? Qual é a função desse programinha? A função desse programinha, pessoal, é justamente contar quantas voltas vai dar aqui esse loop enquanto estiver em nível baixo e quantas voltas vai dar enquanto estiver em nível alto. Só que o que tem? Então, um detalhe aqui que é preciso fazer uma sincronização, ou seja, eu preciso contar com precisão o total de pulso que dá quando estiver em nível baixo e o total de pulso que dá quando estiver em nível alto. Então eu preciso de ter essa sincronização para sempre eu considerar exatamente no começo do nível baixo até o final do nível alto, ou ao contrário, né? Importa que seja em sincronismo. Então, para que tenha esse sincronismo, justamente cria essa variável aqui de sync, que é de sincronismo. Então vamos começar aqui imaginando que a gente ligou o sistema, né, e por um dado momento essa RA3 está de nível alto, logo ela não vai entrar aqui, né, porque aqui só entra quando tiver em nível baixo, e não entrando aqui automaticamente ela vai entrar nesse bloco de código aqui. Entrando aqui, pessoal, enquanto tiver em nível alto, o que vai acontecer? TNA vai incrementar cada vez 1, né? Então TNA atribui TNA mais 1, né? E aí o que acontece? Só que lembra que eu falei na hipótese de sim que estiver com 1, aí o que acontece? Como ele está em 1, né? Ele vai sempre estar entrando aqui, ó, né? E aí o que acontece? Ele incrementa aqui a variável, mas porém as duas é zerada aqui de novo. Isso, pessoal, é para garantir justamente que a contagem vai ser íntegra, né? Ou seja, com precisão, exatamente no momento que vamos dizer assim, começar a contar, vamos dizer que seja em nível baixo. Então ele começa a contar em nível baixo. Aí o que acontece? Ele continua passando aqui e vamos imaginar que continua em nível alto, né? Continua no nível alto RA3. Então ele vai continuar entrando aqui e vai continuar. Aí o que acontece? Por estar em nível alto RA3, o que vai acontecer? Nota que o loop ele começa daqui e não termina aqui, ele termina cá embaixo, ó. Se você reparar aqui, ó, ele termina aqui, ó. Então o que acontece? Esse aqui é o último end dele, né? Então olha aqui, anda aqui em parar aqui. Então todo esse bloco aqui está dentro do loop, ó. Então ele entra aqui, incrementa aqui, mas por estar em sync está igual a 1, ele vai tornar zerar aqui, então vai ficar passando aqui. E não vai, pessoal, não vai entrar aqui, ó, nesse if aqui, ó, ele não vai entrar, porque aqui ele só vai entrar quando o RA3 estiver em nível alto e NA1 estiver em nível alto e NB estiver em nível alto também, ou total nível baixo, né, o TNB estiver maior que 9.999. Isso aqui, pessoal, eu coloquei esse detalhe aqui, ó, por caso de, vamos supor, quando a tupi estiver no máximo em velocidade, esse nível aqui, nesse pino 3, ele nunca vai ficar em nível baixo, ele sempre vai ficar em nível alto. Então quando estiver sempre em nível alto, né, aliás, quando estiver no máximo, porque é invertido o sinal, é lógica negativa aqui, o jeito que eu fiz. Então quando estiver no nível máximo, a tupi ela vai estar sempre em nível baixo aqui, né? Então ele vai sempre estar entrando aqui, então vai incrementar isso aqui até que supere esse 9.999. Aí, agindo dessa forma, todos os LEDs vão acender, indicando que a tupi está no seu máximo de recebendo toda a energia. Mas então vamos por parte aqui que nem está explicando. Aí o que acontece? Enquanto estiver em nível alto, não vai estar entrando aqui nesse bloco, vai estar entrando nesse bloco aqui, mas porque sync inicializou com 1, né? Na hipótese, porque nota que sync não está sendo necessário, mas vamos supor que no momento que ligou, sync está em nível 1. Então o que acontece? Ele vai sempre estar zerando aqui. Não vai entrar aqui dentro desse if aqui, né? Justamente porque RA3 e vai estar em nível alto, né? Aí o que acontece? Isso significa então que ele só vai ficar girando aqui. Daqui para baixo ele não vai entrar. E também vai estar lendo
a entrada analógica, né? Daqui a pouco eu vou explicar para que serve essa entrada analógica aqui. Essa entrada analógica é justamente onde a gente vai estar controlando o amortecimento do efeito dos LEDs. Então o que acontece? No momento então que virar para nível baixo o nível de sinal lá na entrada do RA3, né? Ele vai começar a entrar aqui agora. Aí o que vai acontecer? Nota que ele, enquanto estava em nível baixo e sim que estava em 1, né? Ele sempre estava entrando aqui e estava zerando o tempo todo, né? Aí quando subiu para nível baixo, aliás, quando desceu para nível baixo, ele vai passar a entrar aqui. Quando passar para entrar aqui, o que vai acontecer? Vai perguntar se NA está com 0 e NB está com 0. E vai estar com 0, por quê? Porque ficou zerando o tempo todo aqui, tá vendo? Então o que acontece? Então ele vai entrar aqui, nesse if aqui, ó, vai entrar. Então o que acontece? Entrando aqui, o sync vai ser zerado, né? E aí o que acontece? Sendo zerado, né? Ó, 0 e 0. Então ele entra aqui, zerou. Aí aqui não vai entrar ainda. Por que não vai entrar? Porque agora RA3 está com baixo, nível baixo. Porém, o NA está com nível baixo, porque foi zerado aqui, ó. NA e NB está com nível baixo, portanto não vai entrar aqui. Aí o que acontece? E aí enquanto tiver nível baixo, nota que total nível baixo vai incrementando um por um, né? Aí o que acontece? Ele sim que já desceu para 0. Aí ele vai contando quantas voltas vai dar aqui enquanto tiver em nível baixo. E nota também que quando a primeira vez que entrar aqui, ele já vai setar NA para 1, impedindo assim que entre na próxima volta que o loop der, já não vai mais entrar aqui, ele só vai entrar na primeira vez. Entrou aqui, zero aqui, e aí ele já seta para 1 aqui essa variável, impedindo que na próxima volta torne a entrar aqui, certo? Aí o que acontece? Então, enquanto estiver em nível baixo, ele vai continuar contando aqui, vai contando. Aí o que acontece? Quando subir para nível alto de novo, ele vai parar de entrar aqui, ele vai tornar a vir aqui, né? Então o que acontece? Tornando entrar aqui, nota que ele estava aqui no começo, lembra, né? Ele estava aqui no começo. Aí o que aconteceu? Depois que ele estava aqui, assim que ligou o sistema, o RA3 passou então para nível baixo. E no momento que passou para nível baixo, ele começa a contar com precisão no início do nível baixo. Então ele contou, ou seja, incrementou total nível baixo, né, TNB, o total de volta que deu aqui enquanto estava nível baixo. Quando subir para nível alto aqui já vai estar com 0, né? NA já vai estar com 1, só que agora ele não vai entrar mais aqui. Por quê? Porque acabou de subir para nível alto, ele vai tornar de novo entrar aqui, né? Nesse bloco aqui. Aí o que acontece? Ele começa agora a contar o total nível alto, tá vendo aqui, ó? TNA, atribui TNA mais 1, então ele vai contando. E aí o que ele faz com o NB? Ele seta para 1 também. Lembra que aqui setou para 1 no caso, né? Então deixa eu trocar aqui, isso aqui é nível baixo, né, pessoal? Então isso aqui é nível baixo e esse aqui seria nível alto, para ficar mais claro. Então quando ele estava contando o total nível baixo, ele setou então nível baixo. Isso tudo para poder ter esse controle aqui embaixo, pessoal. Aí o que acontece? No momento que ele subiu para nível alto aqui, ele vai parar então de entrar aqui, e aí essa variável aqui, total nível baixo, ela já vai estar registrado o total de voltas que deu enquanto estava em nível baixo. E agora, como subiu para nível alto, no momento exato que subiu para nível alto, ela vai passar a entrar aqui. Aí é total nível alto que vai começar a contar agora, né? Nota que total nível alto estava com 0, porque da última vez que estava passando aqui, sim, que ainda era 1, então ele está com 0, ou seja, total nível alto está com 0. Então, total nível alto agora vai começar a contar quantas voltas o loop vai dar enquanto tiver RA3 em nível alto. Vocês estão entendendo, né? E aí o que acontece? E nota que enquanto tiver nível alto, não vai entrar aqui, pessoal, ó. Por que não vai entrar aqui? Deixa eu ver aqui.
Porque para entrar aqui, nota que enquanto tiver nível alto, ou seja, contando aqui, não vai entrar aqui de novo. Por quê? Porque só entra aqui quando o RA3 estiver em nível alto, né? Aqui, ó, ou seja, quando tiver em nível baixo. Então o que acontece? Ele contou aqui em total nível baixo o total de voltas que deu em nível baixo. Depois ele, quando sobe para nível alto aqui, ele continua sem entrar aqui, porque aqui precisa de nível baixo, né? Aí você pode perguntar, tá, e por que quando estava nível baixo não entrou aqui? Por causa dessas outras duas variáveis aqui, pessoal, ó. Então é só para entrar aqui dentro desse bloco aqui, precisa de RA3 está em nível baixo, precisa de NA está em nível baixo e precisa de NB está em nível baixo, pelo menos, né? Esse aqui não importa porque esse aqui é uma lógica OR, né? Então mesmo que, independente dessa situação aqui, se essa pergunta aqui der positivo, então vai entrar. Mas então ele não entrou enquanto estava nível baixo por causa dessas duas variáveis aqui, ó. Ainda que ela setou NB para 1, mas NA continuou em 0, portanto precisa também de NA estar 1. Então o que acontece? Quando subir para nível alto, aí a variável que já vai estar registrada, o total que deu de nível alto, certo? E quando entrar aqui, quando subir para nível alto, vai começar então a contar quantas voltas vai dar em nível alto. E no momento que entrar aqui, a variável NA vai subir para 1, ou seja, vai setar para 1. Mas o que acontece agora, dessa vez, agora, ele não vai ficar mais zerando. Por quê? Porque 5 já não está mais com 1, e sim com 0. Lembra? Porque quando voltou aqui, 5 ficou para 0. Então, agora sim, a variável total NA vai somar, ou seja, vai incrementando, até dar o total que tiver em nível alto. Aí o que acontece? Ele vai contando. Quando de novo cair para nível baixo, o que vai acontecer? Agora vamos ver o que vai acontecer. Ó. NA está com 1, NB está com 1, e quando chegar em nível baixo, ele vai entrar aqui, vai colocar mais 1 nessa variável, porque ele vai passar aqui. Só que aí ele vai descer aqui, e aí o que vai acontecer aqui? Ó, ele vai entrar. Por quê? Porque RA está com 0 agora, né? 0 aqui. NB precisa estar com 1? Precisa. Então, é quando NB estiver com 1. E NA também tem que estar com 1? Tem, porque quando ele acabou o nível alto aqui, ele voltou de novo nível baixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui dentro desse if aqui, pessoal, ó. Ele vai entrar dentro desse if. Entrando aqui dentro desse if, o que vamos fazer aqui agora? Repara, lembra que eu falei que quando ele voltou para nível baixo, primeiro, ó, vamos recapitular. Primeiro ele estava em nível baixo, né? Primeiramente ele estava em nível alto. Começou a contar aqui. Só que como o 5 estava com 1, ele estava zerando, né? Aí, quando voltou para nível baixo, 5 agora vai passar para 0. Então a variável TNB incrementou o total de voltas que deu em nível baixo. Quando subir para nível alto, de novo pela segunda vez, aí é a variável TNA que vai começar a incrementar. Vai setar a variável NA para 1. Não vai entrar aqui dentro porque 5 agora está com 0, né? Não vai entrar aqui. Então o que acontece? TNA vai registrar o total de voltas enquanto está em nível alto. Aí quando virar para nível baixo de novo, aí sim, aí NA vai estar com 1, NB vai estar com 1 e RA vai estar com 0. Só que daí o que acontece? Por RA estar com 0, ele vai tornar a entrar aqui. Então o que acontece? Vamos suponhando que deu 100 aqui. Aí o que acontece? Ele vai tornar a entrar aqui, então vai para 101 aqui. E é por isso que aqui embaixo, quando ele entra aqui, ó, eu tiro 1 dessa variável TNB. Ou seja, por quê? Porque esse 1 aqui, eu não posso registrar ele porque foi um a mais do que era necessário, né? Então aí eu desconto 1 aqui para ficar do tanto exato. Então aí o que aconteceu? Ela entrou aqui dentro. Entrando aqui dentro, pessoal, aí agora vem a parte do amortecimento, né? Esse % aqui é uma variável que eu declarei aqui em cima, né? Do tipo dword, uma variável bastante grande, né? Ela é de 16 bits. Então o que acontece? Aqui eu estou perguntando, pessoal, se o total que deu em TNB, né? Lembra que a variávelzinha que registrou o quanto de
de ciclo deu, quanto de volta deu aqui enquanto está em nível baixo? Pois é. E esse nível baixo, pessoal, esse nível baixo corresponde justamente o pulso lá vindo lá da tupia. Ou seja, o nível baixo, como lá no circuito eu coloquei como lógica negativa, é o nível baixo que é o duty cycle do nível baixo é que corresponde ao total de energia que está indo na tupia. Por isso que aqui eu coloquei lógica negativa. Então, pessoal, é o seguinte. Entrando aqui, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou estar perguntando se total nível baixo é menor que 10.000. Né? Se for menor que 10.000, olha o que eu faço aqui. Ó? Eu pego %, atribui %, mais 10.000 dividido pela soma dos dois valores. Ou seja, eu pego eu divido 10.000, né? Eu divido 10.000 por a soma dos dois valores, do total que deu em nível baixo e o total que deu em nível cima. Aí depois, o resultado que deu, eu multiplico pelo total nível baixo, para me saber o grau de porcentagem, né? E aí depois disso tudo, eu coloco só uma fatia de 10%, né? Ou seja, eu coloco uma fatia. E essa fatia, pessoal, não é exatamente 10%, e sim o tanto que eu regular lá naquele potenciômetro, né? No potenciômetro, que eu vou mostrar aqui o esquema que eu já fiz no Eagle, né? Nesse potenciômetro aqui, ó. Então esse potenciômetro aqui é justamente o potenciômetro que vai determinar o tamanho dessa fatia. Deixa eu voltar aqui. É o potenciômetro que vai determinar o tamanho dessa fatia que vai ser colocado então em porcentagem, em porcento. Então o que acontece? Vamos imaginar que esse retardo aqui esteja com 10, né? Você regulou lá o coisa lá, e olha que aqui eu estou fazendo uma espécie de estou dividindo por 100, né? Então, porque sabemos que o resultado dessa função aqui ele vai de 0 a 1023. Então, para não ficar um número muito alto, eu estou dividindo por 100. E eu estou colocando mais um aqui, pessoal, porque se você puxar o potenciômetro todo para baixo, vai dar 0. E você sabe que toda vez que a gente vai fazer uma divisão por 0, dá erro, né? Então não se divide nada por 0. Então por isso que eu acrescento um aqui no final, para mesmo que a pessoa baixar para 0, ainda assim não vai dar erro. Se fosse lá no Delphi, por exemplo, a gente podia colocar aqui um tricept, alguma coisa assim do gênero, né? Ou sei lá, qualquer outro argumento que a gente podia estar montando aqui, mas esse acrescentando um aqui resolve o problema. Então, pessoal, aí aqui é o seguinte: eu coloco, então, vamos imaginar que aqui esteja com 10. Então o que eu faço aqui, ó? Eu pego e divido 10.000 pela soma dos dois valores. Depois o resultado eu multiplico só pelo valor, o total do nível baixo, né? E aí o que acontece? Só que esse valor do total do nível baixo eu divido pelo retardo. Ou seja, então eu dividindo pelo retardo, eu vou estar colocando, vamos supor, se for 10, eu vou estar colocando apenas um décimo em cima de porcento, né? Aí esse décimo, é por isso que a função desse retardo é justamente causar um efeito como se fosse um capacitor, né? Imagina um capacitor, a função do capacitor é dar aquela amaciada, né? Tanto quando você coloca um capacitor numa fonte, é justamente para poder eliminar aqueles chamados de ripple, né? Os picos ali da ondulação da senoidal quando se retifica. Então é preciso colocar o capacitor para poder alinhar aquilo lá. Então esse sistema aí eu posso chamar de capacitor digital, né? É um sistema bem interessante, vocês vão entender quando eu acabar de explicar aqui. Então o que acontece? Imagina que vamos calcular por números para vocês entenderem claramente o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que o total que deu aqui em nível baixo, vamos imaginar que seja 100, né? Aí o que acontece? Eu pego esse valor aqui, 10.000, e divido por os dois total e depois multiplico isso aqui. Vamos dizer que depois desse cálculo todinho aqui, deu o número 100. Aí o que acontece? Eu pego 100 e divido por 10. E vamos imaginar que esse retardo seja com 10. A pessoa foi lá no potencial e regulou de forma que deu 10 no retardo. Então o que acontece?
100 dividido por 10 sabemos que é 10, correto? Então o que acontece? Aqui nesse porcento vai ficar apenas 10, né? Aí esses 10 aqui o outro está perguntando, está acima de zero? Tá. É maior que zero no caso? Então vai acender o primeiro LED, né? É maior que 1000? Não, não é maior que 1000. Então nesse caso vai acender só o primeiro LED, os outros vai ficar tudo apagado. Aí o que acontece? Mas vamos supor, como eu disse, era 100, né? Então, à medida que eu coloco esses 10, essa fatia de 10, aqui embaixo, nota, depois que eu determinei que qual LED vai acender de acordo com a quantia que está, aqui embaixo eu pergunto de novo se TNB é menor que 10.000. Se for menor, então eu noto que aqui eu estou tirando justamente uma porcentagem, a mesma porcentagem, a mesma fatia que eu coloquei aqui, eu pego de novo o total, ou seja, agora, lembra que aqui eu coloquei só 10, só que aqui agora eu vou estar tirando 1/10 desses 10. Nota que aqui em cima eu coloquei 1/10 do valor que deu aqui, que no nosso comparação foi 100. Então se eu coloquei 1/10 de 100, eu coloquei 10 aqui em porcento. Só que aqui eu tiro 1/10 de 10, logo porcento vai ficar com 9. Na próxima vez que passar, na próxima leitura, né, agora porcento vai estar, se eu de novo der o mesmo resultado, porcento agora vai para 19, porque de novo eu coloquei 1/10 de 100, então vai para 19, ou seja, por quê? Porque antes ficou com 9, então agora vai para 19, ou seja, esse efeito, pessoal, causa um amortecimento, né, como eu já disse, uma espécie de um capacitor digital. Então é isso. Aí depois, quando esse valor aqui atingir os 100 no caso, é quando o capacitor, vamos simbolizando como se fosse o capacitor que tivesse carregado. E na hora de voltar, é justamente para o mesmo efeito. Então para que serve essa função de amortecimento? É porque é o seguinte, pessoal, se não colocar esse efeito de amortecimento, os LEDs vão ficar muito loucos, ou seja, qualquer variaçãozinha, porque o PWM lá, ele não fica 100% estável, né? Ele vai estar corrigindo constantemente ali a velocidade da tupia, então ele vai ter uma certa oscilação. Então, para não ter essas marcações muito rápido, eu coloquei esse amortecimento aí, justamente para poder, vamos dizer que imagina que essa régua aqui, ó, né? O que acontece? É como se um amortecedor de um carro. Enquanto aqui está vibrando, por causa que cada vez que movimenta aqui só vai só 10%, ou seja, só vai a quantia do retardo que eu determinei. Então, se deu um pico lá bem alto, vamos supor de 100, então para os LED aqui não subir 100, ou seja, ir até o último LED de uma vez, esse pico de 100, ele vai, como vai mandar para cá só 10%, ou a fatia que foi calibrada lá no potenciômetro, então ele vai só a fatia. Se for 10%, então mesmo que dá um pico que o PWM vai lá no máximo, então esse pico não vai ser representado nos LEDs de imediato. Por quê? Por causa que quando der o pico, esse valor grande vai ser dividido por 10 ou pelo total que você regulou lá. Então vai uma pequena parte aqui. Então vamos dizer que aqui fica oscilando, então aqui vai ficar meio que estabilizado. Aí só quando subir, demorar um pouco, então ele vai subir, depois se baixar aqui, ele vai ficar baixando aos pouquinhos, entende? Ou seja, enquanto aqui está vibrando, né, se movimentando, variando bruscamente, aqui vai variar de forma meio que macia, né, para os LEDs ficar numa indicação mais suave. E é claro que essa regulagem eu faço através justamente desse potenciômetro aqui, ó. Então, pessoal, é o seguinte. Agora que vocês já entenderam, né? Eu creio que vocês já entenderam. Se vocês não entenderam, vocês podem estar perguntando, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo esse programinha aí, né? Para vocês baixar e estar aí estudando com mais cautela. Inclusive, se alguém quiser copiar esse método aí de fazer esse tipo de amortecimento, fique à vontade. Então, pessoal, aí o que acontece? Só que existe a possibilidade da gente mudar o efeito desse potenciômetro, né? Existe a possibilidade de a gente mudar o efeito dele de forma que, se aí em vez de controlar a maciez, ou seja,
o fluxo dos LED, você controla daí a sensibilidade desse LED, porque do jeito que está, vamos supor, se está rodando bem devagar, são 10 LEDs, né? Então o que acontece? A função desses 10 LEDs é justamente representar, cada LED representar 10% do PWM. Então, se você põe um peso na tupia, esse LED vai acendendo gradativamente à medida que vai sendo injetada energia na tupia para poder compensar então essa queda, essa suposta queda de velocidade. Mas justamente como o sistema ele vai estar mandando energia para a tupia de acordo com o peso, ou seja, então a tupia sempre vai manter na mesma velocidade. Esse sistema de estabilização aí, pessoal, é muito eficaz. Enfim, aqueles que adquirirem essa plaquinha não vai se arrepender não. E essa plaquinha versão 3 agora que eu estou desenvolvendo, e na verdade já está desenvolvida, só falta só a empresa enviar para mim as placas. Eu mandei confeccionar as placas, né? Então assim que chegar eu vou estar então fazendo o lançamento dessa nova tecnologia, dessa controladora, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Por quê? Porque é uma controladora, ela vai controlar tanto tupia quanto espindo, né? Você aí que tem seu espindo e não pôde comprar aquele controlador, né, aquela brucutuda, aquele controlador gigante, com essa plaquinha, que vai ser uma plaquinha bem pequena, ela vai ficar bem compacta, bem fácil você estar alojando ela no seu gabinetezinho da sua CNC aí. Então vai ficar bem compacta, bem legalzinha, né? Vai ser uma placa de dupla face, então vai ficar bem interessante. Então o que acontece? Essa função dessa barra de LEDs é justamente isso, tá dando uma certa estética, né, no sistema, que fica legal, tipo assim, para você colocar lá no cabeçote ali do eixo Z, né, beirando a tupia ali. Daí automaticamente quando a tupia começar a usinar, os LEDs vai estar acendendo. Então, como eu ia dizendo, pessoal, esse potenciômetro ali, do jeito que ele está aqui no software aqui, está ajustado para você controlar esse fluxo, né? Essa maciez, por assim dizer, né? Mas é possível você mudar um pouquinho o software ali, de forma que você controla daí a sensibilidade, né? Vamos supor, igual aqui cada LED vai corresponder a 10%. Você tem a possibilidade de você mudar ali, não sei se vai ter espaço, porque se você reparar aqui, ó, só estou tendo agora só 19 bytes, né? 19 bytes para mim, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, o total é 1024 bytes, que ele é 1 KB só, esse processadorzinho é bem pequenininho, né? Então ele está tendo aqui só 19 bytes de sobra, ou seja, esse processadorzinho, esse microcontroladorzinho, pessoal, ele é tão pequeno que um simples programinha desse daqui, ó, programinha minúsculo mesmo, né? Ele já entupiu a memóriazinha dele, o espaço na memória dele. Então eu não tenho certeza se vai caber essas modificações aí para fazer desse jeito, mas ficaria legal. Eu vou tentar depois, e se der certo, na próxima aula de curso de programação em PIC, eu vou estar mostrando então isso daí. Eu não vou mostrar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Mas eu vou estar mostrando então para vocês esse detalhe aí. Aí, em vez, no potenciômetro, em vez de você regular a maciez do fluxo, né, da movimentação dos LEDs, você vai estar regulando então a sensibilidade, ou seja, à medida que você regular, ele vai ficar com 10%, cada LED corresponde a 10% do PWM, né, da energia injetada no motor da tupia ou do espindo. E conforme você regular, em vez de 10% vai cair para 8%, 5%, de forma que daí, mesmo estando rodando em baixa velocidade, a tupia, por exemplo, se regula para rodar em 5.000 RPM, por exemplo, né, aí quando você começar a usinar a madeira, quando ela começar a encostar a fresa na madeira, ou sei lá, naquilo que você está usinando, ou no alumínio, enfim, então aí os LEDs vai acender mais LEDs, né? Vai acender mais LED, vai ficar assim uma estética bem bacana. Então é provável que, se alguém interessar por essa barra de LEDs, que teve um amigo que já até se interessou, é bem provável que eu vou fazer essa modificação aí, porque daí ele vai poder estar ajustando a acessibilidade. Porque eu estava prestando atenção, pessoal, que vocês vão ver daqui a pouco, eu vou estar mostrando na prática ali, né? Vocês vão notar que só quando a tupia está aí nos seus 10.000 RPM que tem um efeito bem legal, né? Porque à medida que você vai aumentando a velocidade da tupia, vai sobrando menos, vamos dizer assim, menos folga, né? Porque, vamos supor, só para vocês terem uma ideia, sabemos que essa tupia, pelo menos a que eu tenho aqui, ela gira a uma velocidade de
de 30.000 RPM, é o que estipula o fabricante, né? Mas com essa plaquinha, nova plaquinha controladora, ela dá uma espécie de uma envenenada no motor. Ela chega a rodar, essa minha que eu medi, ela chega a rodar 34.000 RPM. Então ela dá uma certa aumenta um pouco a velocidade. Aí você deve perguntar, mas por que isso acontece? Simples, pessoal, porque agora a energia que eu mando com essa nova placa, versão 3, a energia que eu mando para a tupia não é mais uma corrente alternada, e sim uma corrente contínua. Por quê? Por causa que essa plaquinha ela foi desenvolvida para poder tanto trabalhar com espinho quanto com tupia, né? Então, por isso que quando você usa essa plaquinha versão 3, a tupia fica meio que envenenada, porque vai um pouco mais de voltagem quando você coloca no máximo, porque sabe que a tensão de pico, quando você retifica uma tensão, por exemplo, se você pega 127 volts ou 120 volts na comparação, e você retifica esses 120 volts, você eleva ele, por causa da tensão de pico, você eleva aí para 160, 170 volts, né? Então isso dá uma certa turbinada na tupia. Mas isso aí não vai correr o risco de eu estar queimando o motor da minha tupia? Não, de hipótese alguma, porque a placa controladora, pessoal, ela vai jogar a quantia de energia necessária ali na tupia para poder ela funcionar. E não fiz alguns testes ainda, mas eu vou fazer alguns testes da seguinte forma: colocar um motor de bem mais baixa tensão, por exemplo, um motor aí de 20 e poucos volts, ou mesmo de 48 volts, que existe muito espinho de 48 volts, e fazer um teste para ver se a placa controladora vai poder estar controlando esse espinho, mesmo aí nesse caso, se der certo, né, se funcionar belezinha, que aí nem vai precisar de se estar usando fonte. Eu estou dizendo isso, pessoal, se funcionar belezinha, não é porque essa placa controladora versão 3 não está funcionando, está funcionando 100%. Porém, o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou explicando, é o fator de não precisar de fonte externa, você poder ligar o seu espinho diretamente na rede bruta, ou seja, na rede de 110 volts, né? Mesmo sendo um espinho de 48 volts. Por quê? Porque a controladora ela só vai jogar para o espinho somente a tensão para dar a rotação que você quer que ele deixe. Por exemplo, um espinho aí de média, os espinhos hoje em dia, os mais simples, né? Ele chega aí a 12.000 RPM. Mas 12.000 RPM já é uma velocidade excelente para poder estar usinando. Normalmente você usina aí com 8.000 a 10.000. Então vamos supor, desta forma é interessante porque você coloca para usinar com 10.000 RPM e o espinho ele é alimentado com 48 volts, na comparação. Só que a energia que você ligou esse espinho, ele é 110 volts, né? Aí você fala, eita, ele não vai queimar meu espinho? Não queima pelo seguinte, pessoal, isso eu não estou afirmando 100%, eu ainda vou fazer testes ainda, né, para ter certeza, vou fazer várias análises para poder dizer para vocês com mais precisão. Então provavelmente não vai queimar, porque o princípio de funcionamento dessa placa vai ser muito parecido com o princípio de funcionamento dos drivezinhos Pololu, né, aquele A48, A4988, se não me engano. Desse jeito, você vê que o motor de passo de, por exemplo, que trabalha com 12 volts, você alimenta ele com 35 volts, e aí, por causa do limitador de corrente, né, que existe no drivezinho, esse motor, mesmo ele sendo de 12 volts, você pode estar alimentando ele com 35 volts que não queima. Então é isso, pessoal. Mas isso, essas informações com mais precisão, se você vai mesmo poder estar ligando seu espinho em 110 volts, mesmo ele sendo de 48 volts, eu não vou afirmar para você agora que realmente pode fazer isso. Eu preciso de fazer algumas análises no circuito, fazer alguns testes na prática, porque eu gosto de testar o negócio na prática, para poder ver se realmente funciona beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte, aí, continuando aqui, né, bem rapidinho, só para a gente concluir, para não ficar muito longo esse vídeo. Logo depois então que é feito aqui o acendimento dos LED aqui de acordo com o número que deu em porcentagem aqui, né, eu vou seto NA para 1, seto NB para 0 e 0 total NA e 0 total NB, ou seja, total nível baixo, total nível alto, 0 para deixa tudo em 0. E sincronismo, eu torno a ativar o sincronismo. Por quê? Agora que entra o recurso interessante do sincronismo, pessoal, porque é o seguinte:
Quando você trabalha com interrupções, né? Às vezes muitas pessoas que já sabem programar, ele pode estar pensando assim, tá, e por que você não usou interrupção? Pelo seguinte, esse integradinho aqui, esse microcontroladorzinho, como eu disse, ele é bem limitado mesmo, o espaço na ROM dele, né? E eu tentei usar com interrupção e eu vi que começou a comer muito espaço na ROM e não daria para poder fazer os códigos. Então eu tive que criar esse mecanismo de sincronismo. Então por que é interessante o sincronismo? Porque enquanto aqui o processadorzinho tá processando essa parte aqui, pessoal, como se trata de mais processamento, você sabe que cada vez que você coloca um if, uma continha para o processador tá resolvendo, o microcontrolador está resolvendo, ele vai ocupar, dependendo da instrução, ele vai ocupar 2, 3 ciclos de máquina, né? Então ele vai ter uma certa demora. Então o que acontece? Vai ter um certo atraso. Então se não tivesse o sincronismo, o que acontecia? Quando ele acabasse de sair aqui, que terminasse o serviço, ele podia começar a contar aqui, vamos supor, o nível estava alto. Ele terminou o serviço lá, o nível estava... Por quê? Porque esse nível da entrada do RA3, ele é desvinculado do processador, né? Ele é desvinculado. Então, por ser desvinculado, enquanto o processador está lá ocupado, calculando, para poder acender os LEDs na sua totalidade ali, o tanto que corresponde, o nível alto ali do RA3, ele está oscilando, vai para nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, né? Então o que acontece? Quando o processador acabasse de processar lá, ele ia começar a contar de novo na variável aqui total nível baixo e na variável total nível alto. Só que o que acontece? Quando ele começasse a contar, ia dar um número errôneo. Justamente por quê? Por causa que ia começar a contar quando o nível já tivesse alto, mas já tinha um certo período de tempo que ele estava no nível alto. Então a contagem ia ficar errada, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, foi quando eu criei a variável sincronismo. E nota que depois que ele acaba de calcular tudinho aqui, ele seta a variável sincronismo para 1, né? E aí, setando a variável sincronismo para 1, o que acontece? Aí, na próxima vez, quando terminar lá, e vamos supor que o loop vai de novo passar aqui em cima, né? Então, e vamos supor que está em nível alto o sincronismo, né? E vamos supor que quando ele desocupou lá, o processador desocupou, o RA3 esteja em nível alto, né? Esteja em nível alto. Aí o que acontece? Como o sincronismo agora está com 1, ele vai sempre estar zerando, né? Não é para zerar, para ter certeza que quando ele começar a contar, quando o total nível baixo aqui, ó, começar a contar, ele esteja exatamente no começo do nível baixo e vai contar assim, contando. Quando voltar para nível alto, ele contar também exatamente no começo do nível alto, ou seja, o total que der nível baixo e o total que tiver nível alto vai ser exatamente íntegro, ou seja, exatamente. Então, por isso a necessidade do sincronismo. Bom, pessoal, então é isso. Se restou alguma dúvida, vocês não entenderam direitinho, né, a respeito do que eu expliquei aqui, vocês podem estar deixando nos comentários aí as dúvidas de vocês a respeito, pessoas que se interessou, né? E eu vejo que as visualizações desses vídeos relacionados à programação em PIC é bem pouca, né? Então são poucas pessoas que estão interessando em aprender a programar para PIC, né? Mas em respeito a essas pessoas que gostaram do curso e estão acompanhando aí o curso, em respeito a essas pessoas, eu estou dando então continuidade a este curso. Mas nota que nessa aula em particular, eu meio que misturei dica de CNC com curso de programação em PIC. Então, pessoal, é isso. Agora nesse exato momento, a gente vai então partir ali para o teste, né? Para o teste na prática, para vocês verem o efeito que dá, que é bastante legal. E lembrando, pessoal, nesse teste que eu vou fazer, eu já vou fazer o teste com a placa versão 3, né? Porém, o modelo da placa que eu configurei é um modelo protótipo, não é o que vai ser disponibilizado à venda, né? O que vai ser disponibilizado à venda, ela é uma plaquinha mais compacta ainda, industrializada a placa, né? Vocês vão ver, muito em breve eu vou estar lançando isso aí. Então vamos agora ver na prática o funcionamento dessa barra de LEDs.
Bom, pessoal, então como eu ia dizendo, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora o funcionamento na prática. Essa plaquinha que vocês veem aqui já é a versão 3. Como eu disse, essa plaquinha aqui, ela é uma placa que controla tanto o spindle quanto tupia, né? E temos aqui a plaquinha que eu acabei de mostrar para vocês, que é a plaquinha da barra de LED. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. A tupia está girando aqui nos seus aproximadamente uns 2.000 RPM. Eu vou segurar aqui o eixo aqui, ó. Então, à medida que a gente vai segurando aqui, ó, conforme vocês podem observar, os LED vai acendendo. Então, como na outra placa, pessoal, tem também aqui o controle aqui de velocidade. Ó. Eu vou estar colocando aqui agora um peso maior para vocês reparar quando coloca peso ó. Então a barra de LED é justamente para isso, ó. Para quando pesar, então como vocês veem, é desse jeito aí, pessoal. Aquele que caso vocês quiserem baixar aí, como eu já disse, vou deixar na descrição aí o projeto dessa barrinha de LED aí, vocês podem estar baixando, enfim. Então, conforme vocês podem observar, pessoal, ó, já falando um pouco aqui, já adiantando aqui da placa controladora, essa versão 3, se você reparar, pelo fato dela usar um sistema de MOSFET, ou seja, a tensão é retificada através dessa ponte retificadora aqui, filtrar através desse capacitor aqui, e através desse transistor grande que vocês veem aqui, é o transistor que faz o chaveamento, então, para a tupia. Então, como eu disse, fica mais estável, né? Ou seja, não fica aquele soco conforme quando está em velocidade muito baixa, igual aqui, ó. Então ela ficou bem mais estabilizada. Se vocês reparar aqui, ela está girando bem devagarzinho. Nota que o barulho dela está bem baixinho, não atrapalha a gente conversar. E normalmente para usinar eu coloco aqui nessa velocidade aqui, assim, ó. É o suficiente para usinar. Então fica totalmente em silêncio, ou seja, praticamente em silêncio. Não tem aquele ruído barulhento demais. Mas então é isso, pessoal. Como vocês viram, pessoal, se trata de um programinha bastante simples, né? Um programinha, vamos dizer assim, pequeno, né? Tem algum ponto ali meio difícil de entender, né? Se por acaso vocês não entenderam, pode deixar na descrição do vídeo aí. Mas então, como vocês viram, trata-se de um programa bastante pequeno e aparentemente bastante simples até. Eu quero aqui agradecer a paciência de vocês de ter acompanhado a gente aí neste vídeo, né? E mais esse vídeo aí. E infelizmente ficou um pouco longo também, né? Porque a gente precisa estar explicando com mais detalhes as coisas. E então é isso, pessoal. Se Deus quiser, no próximo vídeo a gente vai estar dando aí mais dicas de CNC. Vou estar demonstrando para vocês aí também mais alguns circuitos que eu estou elaborando aí, né? E é isso. Se vocês teve alguma dúvida a respeito desse projeto aí, pode estar deixando aí nos comentários, que a gente está respondendo para vocês aí, vai estar respondendo com toda a educação e respeito. Que Deus abençoe todos a família de vocês aí, Deus dê muita saúde, muita paz a todos, né? E um forte abraço a todos os meus inscritos, pessoas que vêm acompanhando a gente com muito carinho. Então é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo então.